Na verdade, a gente sabe que essas experiências de transe, né, que ocorrem em diferentes religiões, diferentes práticas, e mesmo não religiosas também, há toda uma literatura dentro da psiquiatria, dentro da psicologia sobre os estados alterados de consciência, em que o transe também é um tema investigado. A gente sabe que a cultura ela molda essas experiências de um modo muito relevante, importante. Crenças, expectativas, né, a fenomenologia própria dessas experiências, né? Então, certamente que dentro desse contexto a psicologia social tem um papel importante, né, de ajudar a elucidar como se dão esses mecanismos, né, de condicionamento social, de modelação, né, de modelagem dessas experiências dentro desses contextos. Como elas podem impactar a vida das pessoas, né? Como elas podem impactar essas culturas específicas. A gente sabe que no Brasil, práticas religiosas que envolvem o transe em contextos carismáticos, né? Em contextos evangélicos, nas religiões mediúnicas, né? No espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, enfim, elas são fundamentais, elas são um aspecto central da religiosidade brasileira, essas práticas, né? Existem religiões que têm um caráter mais da prática ou do ensino, da doutrina, e há religiões e há práticas espirituais que têm uma ênfase maior na experiência, tem esse elemento mais experiencial. Então, estudar esses estados e como eles fazem parte dessas tradições é um elemento importante da pesquisa em psicologia social da religião, né? De um lado, você tem a experiência que pode ter componentes neurofisiológicos, psicológicos, cognitivos, né, que vão variar de acordo com cada cultura, mas até certo ponto são centrais. Você pode identificar elementos que vão ser transculturais, né, ou seja, vão atravessar diferentes culturas, diferentes contextos. Então, por exemplo, você tem toda uma literatura hoje sobre experiências de absorção, né, que a pessoa no processo de se envolver, é um envolvimento imaginativo, ela se envolve muito com uma atividade que ela está realizando, um estímulo, isso faz parte, por exemplo, em algumas práticas de meditação, de concentração, né, esse processo de absorção, de envolvimento. Esse é um mecanismo cognitivo que a gente vai encontrar em várias experiências humanas, também em muitas experiências religiosas e espirituais. Então você pode estudar esse elemento transcultural, que vai perpassar diferentes tradições e diferentes culturas, e, ao mesmo tempo, compreender isso dentro de um contexto específico. No Brasil, a gente sabe, com vários estudos já, vários levantamentos, recentemente foi feito um grande levantamento que foi publicado na revista Transcultural Psychiatry, né, mostrando que mais de 90% dos respondentes, né, uma amostra representativa da população, relatam, já tiveram em algum momento da sua vida algum tipo de experiência religiosa e espiritual. A gente sabe que determinadas práticas religiosas podem induzir também, facilitar a ocorrência dessas experiências, né? Então, há vários elementos das práticas religiosas que são indutoras desses processos, né? Então, geralmente, práticas desse tipo são feitas num ambiente mais escuro, né, que já induz de alguma forma um estado de semissono, um relaxamento, né? Em algumas religiões, por exemplo, na Umbanda, você vai ter a música, né, e o ritmo e a forma como o ritmo acontece, né, o atabaque, enfim, a percussão, ela pode ter um efeito quase hipnótico, num certo sentido, né, nos praticantes. Então, quer dizer, tudo isso junto, né, pode induzir esses estados, e aí uma coisa não está descolada da outra. Compreender esses estados e compreender as experiências e o contexto social, religioso, está tudo interligado nesse sentido, né? Já existem muitas evidências, isso já é uma coisa bastante estabelecida, que a prática da religiosidade, o envolvimento espiritual é importante para muitas pessoas em diferentes países, em diferentes contextos. Já não é uma evidência que a gente possa mais negar. Houve um período na história
da psicologia, da psiquiatria, da saúde, do campo da saúde mental de um modo geral, em que falar sobre esse tema era tabu, né? E invariavelmente você tinha alguma associação disso com doença mental. Você encontra isso, por exemplo, em muitos psicanalistas ali no final do século XIX, começo do século XX, o próprio Freud relacionava a religião com neurose obsessiva, etc. Apesar de que também houve psicanalistas mais abertos à discussão desses temas, o próprio Bion, o Lacan, em alguma medida, tinham interesse também nessas questões religiosas, enfim. Então, mas o fato é que houve durante um bom tempo, dentro do campo, da área da saúde mental, uma resistência em se falar sobre esse assunto, em parte porque havia o temor de que houvesse uma mistura inadvertida entre essas coisas, em que se confundisse religião com ciência. É parte de um projeto de secularização muito forte que marcou a área da saúde mental nos Estados Unidos, no contexto europeu, enfim. Só que ao longo do século XX e mais recentemente, ficou claro que as evidências foram se acumulando no sentido de mostrar o impacto disso para a saúde mental. Houve um reconhecimento de que práticas como meditação, contemplação, oração, elas são relevantes para o bem-estar das pessoas, elas impactam inclusive fisiologicamente de modo positivo, né, a saúde das pessoas. Então vários estudos foram feitos sobre como práticas de relaxamento, de meditação, etc., podem ajudar a controlar inclusive estresse, uma série de indicadores fisiológicos de estresse, enfim. Então, houve um esforço já, isso mais para o final do século XX, começo do século XXI, em tentar incorporar algumas dessas práticas como parte das terapias, né, cognitivas, da psicologia, da psicoterapia. Então, o caso do mindfulness, né, que tem um sucesso enorme, etc., que já está descolado hoje desse vínculo com a espiritualidade diretamente, embora muitas pessoas associem, mas veio dessas tradições, né, quer dizer, teve origem daí. Muito do interesse da psicologia hoje na meditação nasceu ali na década de 60, né, do século XX, mobilizado pela contracultura, pelo início do que seria o que muitos teóricos são chamado movimento da nova era, o interesse em estados alterados de consciência, psicodélicos, o misticismo oriental. Então tem a origem ali. O fato de o próprio Kabat-Zinn, né, que foi um dos idealizadores do mindfulness, etc., tinha claramente uma perspectiva espiritual sobre o trabalho que ele estava desenvolvendo, enfim. Então, não dá para negar essas origens, né? Então, hoje, cada vez mais, já não se olha para esse tema com desdém, né? Se você olha as publicações existentes na literatura, nas bases de dados científicas, tem aumentado muito ao longo dos anos, né? Então, hoje já se tornou um campo, até certo ponto, da ciência mainstream. Já não é mais uma área relegada ou só de interesses de psicólogos ou médicos católicos ou cristãos, etc. Não, isso se espalhou bastante, esse conhecimento, né? E o próximo passo que a gente vê, os próximos passos são criar intervenções para acolher as pessoas dessa forma. Então, que é importante discutir espiritualidade e religiosidade, a gente já não entra muito mais nesse aspecto, né? Talvez um profissional desavisado, um pesquisador que não seja familiar com essa área, possa ainda ter de buscar esse conhecimento. Mas isso já não é mais um problema para quem está dentro da área, de que é relevante esse tema. Os desafios agora é como você utiliza disso na sua prática profissional, como é que você forma pessoas a partir desse conhecimento. Esse é um próximo passo, a criação de intervenções e tudo mais. E principalmente também a questão do diagnóstico diferencial, né? Quer dizer, quando você lida com experiências religiosas, espirituais, como é que você diferencia uma experiência patológica de uma experiência saudável? Existe ainda na literatura uma relação significativa, né, que é feita muitas vezes entre experiências espirituais e sintomas psicóticos, sintomas dissociativos, né, transtornos dissociativos, enfim. Só que, por outro lado, também surgem categorias intermediárias, né, como esquizotipia, experiências psicóticas não patológicas, né, que são como fenômenos limítrofes ou fronteiriços, que não é nem o patológico nem o saudável
plenamente, é alguma coisa que está no meio ali, como lidar com isso, né? Como é que o profissional deve... Isso é já é uma preparação, um prelúdio para um transtorno, ou isso é simplesmente um aspecto da vida humana, da experiência humana que tem de ser acolhido e respeitado, etc. A gente sabe que as tradições espirituais diversas muitas vezes valorizam essas experiências, né? E motivam, estimulam as pessoas a tê-las, né? Assim, a buscar essas experiências. Então, em que medida isso já não é parte da própria, e até, num certo sentido, em que medida essas experiências poderiam promover algum conhecimento mais ampliado da natureza da consciência, da relação mente-cérebro e tudo mais, né? Tem um desafio, eu acho, que é de convencer colegas de outras disciplinas e de outras áreas da relevância do tema, né? Uma coisa que eu sempre menciono é que não se estuda, não se faz pesquisa em parapsicologia para demonstrar a existência de fenômenos paranormais. O que se faz é estudar experiências que as pessoas relatam em diferentes culturas, em diferentes contextos, né? A gente sabe por estudos diversos a prevalência elevada dessas experiências em vários países, mesmo em contextos mais seculares, em países europeus, na Inglaterra, você tem às vezes mais de 50% dos respondentes que já tiveram algum tipo de experiência dessas, né, ao longo da sua vida. Então, existe uma demanda de se tentar dar conta de explicar essas experiências. E o que a parapsicologia defende como uma possibilidade, né, os parapsicólogos defendem, é de que talvez parte do que ajuda a entender essas experiências tem a ver com mecanismos subjacentes que podem ser verídicos, podem ser genuínos, né, que às vezes são chamados de anomalias científicas, que ninguém ainda tem uma teoria muito clara sobre o que são esses processos, esses mecanismos, né, estão sempre em discussão, enfim, mas estudos experimentais ao longo de mais de um século sugerem que algo realmente por trás dessas experiências que não se explica simplesmente como vieses cognitivos, como psicopatologia, né, como expectativa ou crença, sugestão e assim por diante. Então, na verdade, o que a gente estuda são as experiências. E se subjacente a essas experiências existem processos genuínos, verídicos, que a gente poderia chamar popularmente de paranormais, ou talvez usando de uma terminologia mais comum hoje na ciência, de fenômenos anômalos, né, cognição anômala e assim por diante.